Santo, 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 santo é o Senhor Deus. Tu és incomparável, Senhor. Senhor, debaixo da Tua glória, Senhor, nós nos rendemos, Pai. A Tua glória é tão forte, Senhor, que nós não podemos permanecer em pé perante Ti, Deus. Santo, 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 santo. Aleluia. Espírito do vivo Deus, manifesta o Teu poder, revela o peso da Tua glória. Santo, Espírito do vivo Deus, manifesta o Teu poder, revela o peso da Tua glória. Vem, Senhor, vem com o peso da Tua glória, me cobre, voa um rio de vida aqui, que a verdade do Teu reino reine em mim. Vem com o peso da Tua glória, vem com o peso da Tua glória aqui. Aleluia! O Senhor está aqui, irmãos. Ele vive dentro de nós. Santo, santo, santo. Espírito do vivo Deus, manifesta o Teu poder, revela o peso da Tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o Teu poder, revela o peso da Tua glória. Vem com o peso da Tua glória, me cobre, voa o rio de vida aqui, que a verdade do Teu reino reine em mim. Vem com o peso da Tua glória, vem com o peso da Tua glória aqui. Quando o templo foi construído e os sacerdotes saíram do templo e os levitas entraram para adorar o Senhor, todos os levitas começaram a adorar o Senhor com louvores, com instrumentos musicais, e eles começaram a clamar e adorar o Senhor porque Ele é bom, adorar ao Senhor porque Ele é misericordioso, adorar ao Senhor porque Ele é maravilhoso. E eles entoaram palavras de adoração ao Senhor, e naquele momento uma glória, a nuvem de glória do Senhor encheu o templo, que eles não conseguiam mais permanecer em pé. E a glória do Senhor é a presença do Senhor. Nós devemos buscar a presença do Senhor para que Ele seja presente nas nossas vidas, que a glória dEle possa encher, que nós não possamos permanecer em pé de tão maravilhosa e gloriosa glória do Senhor que estará presente dentro de nós, entre nós. Aleluia, Senhor. Nós não buscamos ser as Tuas mãos, nós queremos ver a Tua glória, Senhor. Aleluia. Senhor, derrama a Tua glória, Deus. Os campos Tuas mãos, Tua face queremos ver e conhecer Teu coração. Revela Tua glória com poder. Vem com o peso da Tua glória, cumprir a comer, Senhor. Flua no nosso meio, Deus, que nós possamos Te sentir, Senhor.
Flua pela presença dEle, Senhor. Flua, Senhor. Que a verdade flua em nós, Senhor. Reina em nós, Senhor. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória aqui. Aleluias. Santo, santo é o Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluias. Poder sentar, irmãos. Glória a Deus. Graça e paz, amados. Amém? Esse mês de maio nós estamos comentando aqui, falando com a igreja a respeito de famílias. Amém? E hoje eu estou com esse encargo, né, de trazer essa mensagem aqui. Quando eu recebi o convite, eu logo disse, amém, eu aceito. Mas depois eu fui lembrar que a gente estava falando sobre famílias. E aí eu fiquei, amados, assim como essa camisa que eu estou amarelo. Porque, amados, falar sobre família, principalmente no mundo que nós vivemos hoje, não é fácil. Então eu comecei ali a orar ao Senhor, né? E pedi dele, né, uma palavra que eu pudesse trazer à igreja, né? E glória a Deus, o Senhor é bom. E Ele me deu aqui uma palavra, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Mas eu pedi a Deus que fosse uma palavra assim, simples. A palavra de Deus é simples, amados. Mas simples no sentido de que eu pudesse ministrar, porque eu e Dona Rose vamos completar esse ano 20 anos de casados. Bem, temos uma filha de 15 anos e também uma de 5, né? E o que eu posso dizer para vocês, amados, é que apesar de esses 20 anos, né, eu ainda tenho muito a aprender, né, a respeito de famílias e principalmente a praticar. E eu queria trazer aqui um assunto, né, um título, que é assim, algo bem elementar, bem básico mesmo. Já está até ali, né? Vocês estão vendo? Acerca de famílias, né? Que é dê valor à sua família. Isso aqui é algo que a gente pode considerar assim como os primeiros rudimentos da vida cristã, né? Aquilo que é mais básico, aquilo que a gente aprende logo no início da nossa caminhada cristã. Eu sei que alguns aqui já têm aí 20, 30, 50 anos de crente, mas eu sei também que muitos estão chegando agora. Domingo passado nós concluímos o primeiro Impulse, e ali muitas pessoas tomaram a decisão por Cristo. É verdade que muitos voltaram, né? Estavam distantes, e quando você está distante, assim, muito do que você aprendeu acaba se esvaindo, e você precisa rever de novo certas coisas. Então, eu queria trazer uma mensagem aqui que fala disso. Dê valor à sua família. Eu tinha dado um outro título para essa mensagem, né? E a minha esposa chegou, qual é a mensagem que você vai pregar? Eu disse, é essa. Ela disse, não fica melhor assim, dê valor à sua família? Aí eu disse, fica. Aí, para te ver só como Deus é bom, né? Coloca uma ajudadora aí para gente. Glória a Deus. Ô, mulher de sorte. Pensa. E eu um homem com mais sorte ainda, né? Amém? E, amados, eu queria usar como referência 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5, que eu tenho aqui, vai ser, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, mas se não, vai aparecer aqui na telão, né? Na versão que eu tenho aqui diz o seguinte: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia,
Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Esse é um trecho de uma série de orientações que o apóstolo Paulo está passando ali para Timóteo, sobre as qualificações daquele que deseja o episcopado, ou seja, aquele que deseja ser líder, né? Ser o pastor, né? Como era organizada a igreja antigamente, o episcopado seria a função máxima da igreja, seria o bispo, né? Aqui no caso da Comeb, quem é o líder maior é o pastor Eliakim, presidente da igreja, com a pastora Fátima, ele está falando aqui. E o pastor Josafá, cadê ele? Deve estar por ali. Então, ele dá uma série de orientações, né, para quem quer seguir esse papel de líder da igreja. E eu trouxe aqui somente o versículo 4 e o versículo 5, que trata somente desse ponto, que governe bem a sua casa, né? Porque se não for assim, como é que ele saberá governar a casa de Deus, né? A igreja de Deus. E eu queria, amados, não queria falar sobre o perfil do líder, né? Eu queria falar aqui, traçar aqui um paralelo entre a nossa família, a família biológica que Deus nos deu, e a igreja, que é parte da família de Deus, amém? Por que isso, amados? Porque família e igreja são dois projetos de Deus. A família, ela foi instituída, era uma instituição milenar. Foi instituída no Jardim do Éden, né? Quando Deus criou ali o homem e a mulher, ele os uniu, e ele dizia assim: sede fecundos, crescei e povoai a terra. Deus estabeleceu a família naquele momento. Vejam como uma família já é uma instituição bem antiga, né? Ela é bem milenar, como eu coloquei aqui. E desde então, a família ela vem sofrendo ataques, ela vem sendo combatida desde aquele momento até nos dias de hoje, né? Mas o que acontece é que a família, por ser um projeto de Deus, ela não se abala. Até hoje, ela está firme e forte, amém? Então, quando Jesus resolve instituir a igreja, né? Quando ele tem a ideia de igreja, o que ele faz? Ele usa exatamente os princípios, né? Ele usa exatamente o conceito de família, né? Que é uma instituição forte, que é uma instituição que está aí presente para idealizar a igreja. E é por isso, amados, que tem algumas semelhanças, né? Entre a igreja e a família. Por exemplo, começa com o casamento, né? A gente coloca isso no casamento, mas para se começar uma família, a mulher conhece o homem, né? Começa a se conhecer, começam ali a namorar, depois vem o noivado, né? E em seguida o casamento, amém? Pelo menos é para ser assim, né? É certo é que muitas vezes a gente acaba atropelando, né, essa lógica aí e acaba causando grandes prejuízos, né? Algumas famílias não dão certo, né, porque acabam atropelando isso aí. Mas a ideia é essa, começar com o casamento. E a igreja, ela é isso. Um dia nós conhecemos Jesus, amém? E nós nos tornamos o quê de Jesus? A noiva. Tornamos-nos a noiva. Jesus é o noivo que foi preparar lugar, mas um dia voltará para nos buscar, amém? E assim nós participarmos ali do casamento com Ele e estarmos eternamente com Ele, amém? Outra situação, outra semelhança que a gente encontra que na igreja, tanto na igreja como na família, existe uma relação de pai e filhos, né? Entre pais e filhos. E na igreja, na casa do Senhor, nós temos essa relação, onde Deus é o nosso pai e nós somos os filhos, amém? Uma outra situação é que na família tem a relação entre irmãos. Família tem irmãos? Tem, né?
E na casa de Deus, tem irmãos na igreja? Também tem, né? Então, a gente encontra essas semelhanças, assim, entre família e igreja. E quando Deus ele resolve fazer um dos seus grandes feitos, ele resolve usar uma pessoa, a gente nota na Bíblia que o que ele faz? Ou ele prepara essa pessoa, né? A gente vai ter um caso aí de Moisés, né? Que foi preparado aí durante 40 anos no deserto. Para quê? Para que ser usado por Deus para libertar o povo do Egito. Tivemos caso de Gideão, né? Que foi usado por Deus para libertar o povo ali da opressão dos midianitas, né? O Deus ele usa a pessoa que já tem um certo preparo. A gente tem o exemplo de Paulo. Paulo ele não esteve com Deus ali, logo não esteve com Jesus lá nas primeiras caminhadas, mas ele era preparado. E depois, quando Paulo se converteu, ele foi muito usado por Jesus. O Novo Testamento ele foi escrito mais por Paulo do que por outros autores. Temos também o caso de Davi. Quando Davi ali se pôs diante do rei Saul, né? Diante da situação em que Israel estava sendo ali, digamos, envergonhada, né? Diante dos filisteus. E Davi disse bem assim: rei, eu vou enfrentar esse gigante. Estava falando de Golias. Eu vou enfrentar esse gigante. E aí o rei disse: não, calma, você é um menino ainda. E esse gigante é um guerreiro, tu não vai conseguir. Aí ele disse: não se preocupa. Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, né? E aí, quando vinha um leão para tentar abocanhar uma dessas ovelhinhas, eu ia após ele, o matava e livrava essa ovelha da boca do leão. Vinha também o urso, fazia a mesma coisa. Ou seja, ele estava preparado ali, amados, para enfrentar aquela situação. Ele havia tido uma experiência com Deus, né? Se Davi não tivesse tido essa experiência com Deus, certamente ele ficaria com medo, como os outros estavam, né? Ou seja, amados, Deus ele usa algo para nos preparar para um desafio maior. Então, quando Jesus ele adota um modelo de família, ele está adotando um modelo que a gente já conhece, amém? Porque todos os que vêm a este mundo, amados, a pessoa pode até não dizer sim para Jesus, como nós dissemos, não querer compromisso com a igreja, não querer fazer parte desse projeto de Deus que é a igreja, mas ele não pode jamais fugir do primeiro projeto de Deus que é a família. Todos que vêm a este mundo vêm através de uma família. E quando Jesus ele usa o projeto de família para aplicar ao projeto de igreja, ele exatamente faz isso. Ele nos proporciona uma forma de relacionamento que nós já estávamos acostumados. Nós já estamos acostumados a viver como família. Então, ele usa isso para que a gente tenha uma certa facilidade, né? O outro objetivo é que ele nos prepara também. Porque quando ele usa o modelo de família para aplicar no modelo de igreja, ele está aqui nos preparando para ser família. Porque igreja, amados, ela é um projeto bem maior do que a família. E eu explico por que é bem maior. Porque através da igreja é que Deus cumpre o plano de salvação na vida do homem. Então é um projeto um pouquinho mais complexo. Quando Deus quer usar alguém para algo maior, ele prepara, ou ele usa alguém preparado em algo menor. No caso aqui, nós temos a família como sendo base para essa preparação para ser igreja. Nós vamos entender isso mais adiante. Então, na família, amados, quando o texto fala, por exemplo, que o governo, né, governar bem a sua própria casa, apesar de ele estar dizendo como qualificação ali do líder, isso não depende totalmente dele. Não depende totalmente do líder. Seria mais ou menos, trazendo aqui para a igreja, a mesma coisa que pensar que o líder, por exemplo, o pastor,
pudesse fazer tudo sozinho, tudo dependesse dele. Quando eu estou falando assim, tudo dependesse só do pastor, não estou falando do aspecto de que Deus ajuda, porque a gente não faz nada, amados, relacionado a esses dois projetos, na igreja ou na família, sem contar com a graça de Deus. Ninguém consegue fazer nada. Sem Ele, nada podemos fazer. Eu não estou falando nesse aspecto, estou falando no aspecto da nossa disposição pessoal em servi-lo. Na hipótese, por exemplo, de que aqui na igreja, os colaboradores, né, aqueles que estão aqui no louvor, estão lá na recepção, na inexistência deles, o pastor tem que fazer sozinho. Imagine o seguinte, o pastor chegar aqui, aí ele começar a recepcionar o pessoal lá na entrada, aí quando ele terminar de recepcionar o último visitante, ele corre para cá, pega um desses instrumentos aqui, começa a tocar, a cantar e a dançar, e até mesmo, e aí depois ter que pregar. Vocês conseguem imaginar um negócio desse? E o senhor, pastor, conseguiria fazer? Não, né? O Fá, acho que consegue, pastor. Consegue, o Fá. O Fá, olha só, o Fá, ele prega, ele toca violão, ele canta, ele dança, e às vezes, não é toda vez não, às vezes ele até chora. É raro, mas acontece. O Misa, por exemplo, o Misa ele faz tudo isso daí. E o Misa ainda tem um detalhe, ele ainda compõe as coisas, as músicas dele. Pense na bênção. Eu até que tentei, mas eu acho muito bom, quando você tem um ministério completo, né, eu até que tentei, a Rosa e a Giovana, a gente fez umas aulas aqui de violão, né? Só que faltou disposição nossa. A Giovana ainda conseguiu, né? A Giovana bate bateria, toca violão, mas eu ainda acho que ainda mais lá para frente, talvez. Deus queira. Mas, apesar disso, amados, apesar de ser algo bom, não é uma coisa assim aconselhável, né? É bom você ter domínio disso daí, porque você vai, onde você for, você leva o seu violão, você faz um culto, né? Prega a palavra e cumpre o seu ministério. Mas, na casa de Deus, não é o aconselhável fazer. O que é o ideal, né? É que o líder, ele esteja disposto a ensinar e os liderados estejam dispostos a aprender e pôr em prática. Eu lembro que quando a gente estava algum tempo atrás, né, a gente fazia parte do grupo de louvor, eu e a Rosa. E a gente vinha para o ensaio, quem era o líder do louvor era o pastor. Lembra, pastor? Ele vinha com a gente para os ensaios, aí a gente escolhia as músicas, passava para ele, ele olhava a letra, se tivesse alguma coisa assim meio estranha, ele diz, corta. Essa não serve. E ele faz esse papel, além de outros, né? Faz esse papel de orientar. Aí depois veio o Fá, também liderou um tempo, né, Fá? E deu a sua contribuição, mas depois saiu, e eles foram fazer outras coisas. E hoje o grupo de louvor é liderado por gente do próprio louvor. E é uma bênção, mas vocês veem aí como que é. Uma bênção, ou seja, foi descentralizado o serviço. E funciona. Amém? Vocês veem como o projeto de Deus, ele foi feito para durar, para funcionar. Por quê? Porque distribui as atividades, distribui entre aqueles que participam. E na família, amados, na família também não é diferente. Apesar de a qualificação ser do líder, nem tudo depende dele. E na família nós temos, então, aqui que o governo, ele é o governo da família, ou a responsabilidade de governar, de administrar a família, é uma responsabilidade de todos. Né? Vamos ver, por exemplo, aqui no caso do homem. O homem ele faz o papel de esposo, né? Marido e pai. E são várias atribuições, são várias responsabilidades que estão sobre ele. Por exemplo,
o homem ele tem a responsabilidade de ser chefe de família. Essa responsabilidade é do homem, chefiar a família. Ele tem a responsabilidade de amar a sua esposa, seus filhos também. Mas essa responsabilidade de amar a sua esposa e de ser amante dela. Olha lá, esse negócio de ser amante, quer ser amante? Seja da sua esposa. Seja amante da sua esposa. Por que mais amante da sua esposa? Porque a gente ensina isso no curso de casais, né? Você deve amar os seus filhos, educar, mas você não pode esquecer da sua esposa, porque se você vive em função dos seus filhos, depois que os seus filhos crescerem, se casarem e forem embora, o seu casamento perde sentido. Então, ame a sua esposa e seja amante dela também. Continue dando atenção, principalmente, né? Porque é ela que vai ficar contigo até o fim da sua vida. Amém? O homem ele tem o papel também de ser provedor no lar e também de protetor. Eu separei aqui, para a gente não falar de tudo, separei só vai passando, esse papel de ser provedor. Olha esse versículo aí. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como as seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros de seu corpo. Então, papel de prover. Mas prover o quê, amados? Prover a necessidade espiritual da sua família, da sua esposa, da sua família. Ministrar, ser o sacerdote do seu lar. Isso é uma forma de você prover aquilo que a sua família necessita. Prover carinho, prover afeto, prover atenção. Prover também a necessidade material, né, amados? E como tem sido difícil cumprir esse papel, principalmente nos dias de hoje. Prover a necessidade material, né? Se a gente olhar para o caso de Davi, vocês acham que foi fácil para Davi matar o leão e o urso? Vocês acham que ele fez isso só? Às vezes a gente passa por dificuldades e a gente acha que a gente está sozinho, né? A luta está grande, há muitas dívidas, né? Muitas vezes você está até desempregado, não consegue cumprir esse papel de provisão, de ser o provedor do lar. E muitas vezes até a mulher tem que assumir esse papel. Tem muitos lares em que a mulher tem que assumir esse papel, porque o homem, ou ele não quis assumir essa responsabilidade, ou ele sumiu. Simplesmente sumiu e deixou a mulher só. Então é uma situação bem complicada. Mas a pergunta que eu faço, vocês acham que quando Davi estava ali diante daquela situação em que o leão veio e pegou a ovelhinha, e ele teve que ir atrás, ele fez isso só? Vocês acham que foi fácil para ele matar um leão? Não. Qual é a orientação, né? O que a gente aprende com essa história de Davi? É que ele buscava o Senhor. Ele dizia bem assim: o Senhor foi comigo e eu os venci. O Senhor foi comigo e eu matei o leão. O Senhor foi comigo e eu matei o urso. E olha que parece que hoje em dia, para cumprir essa missão, né, de prover o lar, parece que o urso e o leão já estão juntos, já, né? Que, meu irmão, não está fácil. Mas Deus, aquilo que para a gente é difícil, mas para Deus é possível. Aquilo que para a gente é impossível, para Deus é possível. Então, se você está diante dessa situação, lembra-te, o projeto de família é um projeto de Deus. E Deus está contigo. Faça como Davi, busque o Senhor. Na sexta-feira a gente tem aqui um momento de oração. E a igreja está, mais uma vez, convidada, né, a participar. É o momento que a gente tem que buscar a Deus, amados. Está difícil? Tem coisas difíceis diante de nós, tem coisas que são maiores que nós. Buscamos a Deus. Com certeza que nós buscarmos a Deus, confiarmos nele, podemos enfrentar a dificuldade, que a vitória vai ser certa. Amém?
Então, esse é um papel dado para o homem, né? Mas para a mulher também tem. Entre vários papéis, também tem a mulher, ela assume um papel de esposa, de mãe, né? E na Bíblia ela é colocada como ajudadora, né? Ela está ali para ajudar, né? Adjutora, para ajudar. Entre outras, vamos dizer assim, obrigações que a mulher tem, eu coloquei só uma situação, só para a gente entender, mas que nem tudo, como eu estava falando, nem tudo depende só do homem, né, na administração do lar. Se a mulher não for sábia, né, ela acaba destruindo o seu lar. É isso que diz a palavra. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com suas próprias mãos. Então a mulher pode colaborar na administração do lar? Amém? Pode. Eu não vou colocar muitas coisas não, é só para a gente ter uma ideia, né? Que para a mulher, sendo sábia, ela vai ajudar, né, no governo da família. E os filhos? O que se pode esperar dos filhos? Que sejam obedientes, que honrem seus pais, né? Tem um versículo aí, muito conhecido por nós, que está aqui em Êxodo. Ele tem várias partes da Bíblia que pega esse de Êxodo aqui, de honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quando eu leio esse versículo, eu lembro de uma família na Bíblia que certamente se encaixa muito direitinho nesse versículo aqui, que é a família de alguém, né? Quem conhece a pessoa que viveu mais tempo na face da terra, de acordo com a Bíblia? Matusalém, né? Ele viveu quantos anos, hein? 969 anos. Deixa eu ver se o Enoque não está aí não, né? Tá? Enoque? Cadê o Enoque? Olha onde está ali o Enoque. Enoque, agora responde aí. Quem foi o pai de Matusalém, Enoque? Oi? Enoque. Pai de Matusalém. A Bíblia não fala muito sobre Matusalém, sobre Enoque e sobre Matusalém. Apenas ela fala que Enoque andou com Deus, né? E em seguida foi trasladado, foi tomado por Deus, depois de 365 anos. E não fala muito sobre essa família, mas pela experiência de vida que eles tiveram, dá para entender que eles foram pessoas que honraram a Deus, foram pessoas que procuraram servir ao Senhor, porque certamente para Matusalém viver todo esse tempo, ele recebeu o ensino do pai, e ele seguiu esse ensino, ele procurou ser temente a Deus, né? Procurou viver uma vida servindo ao Senhor, por isso ele teve isso daí, e se cumpriu, né, esse versículo: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. E Enoque, ele agradou tanto a Deus que ele foi arrebatado, trasladado. A gente vê, hoje em dia, né, os filhos não conhecem, né, esse princípio, essa promessa de Deus, ou eles simplesmente ignoram, né, porque parece que não tem interesse, né, de ter vida longa, né. Apesar de que, quando a gente fala bem assim, olha, tu é crente, quer ir para o céu, logo tu vai morreu aqui, tu vai estar com Deus. Aí eles, não, mas calma aí, vamos esperar um pouquinho. Não quer. Mas se você dizer, quer vida longa? Quero. Logo, lógico. Mas qual é a orientação aqui para os filhos, né? Ter vida longa. Honra teu pai e tua mãe. Como é que um filho pode honrar pai e mãe, né? Simples. É só fazer aquilo que
que os seus pais esperam que você faça. Só fazer aquilo que seus pais querem que você esteja na casa do Senhor, sim. Isso é uma forma de você honrar a Deus. Estando aqui presente na casa do Senhor, eu vejo os jovens daqui, os adolescentes, né, da Comeb, buscando ao Senhor, e eu fico assim, muito, muito feliz, né, e grato a Deus pela vida da liderança jovem, né, do Eliel, da Priscila, também do Emerson Júnior, da Bia, que tem dedicado suas vidas a cuidar, a trazer os jovens para cá. E os jovens servindo a Deus, a gente vê isso, um negócio lindo. Mas tem muitos jovens, amados, que está aqui na casa do Senhor, mas tem problemas com seus pais, problema de relacionamento. Jovem não fala com seu pai, tem algum problema, alguma barreira, que parece que não consegue transpor. E isso precisa ser quebrado, amados. Porque Deus quer que você esteja aqui na casa dele, sim. Mas Deus quer também que você tenha um bom relacionamento no seu lar, na sua casa, na sua família. Então, honrar pai e mãe também é fazer aquilo que ele gostaria que você alcançasse. Por exemplo, ir bem na escola, né? Ser bem sucedido na vida. Isso é uma forma de você honrar seus pais. Conseguir, né, costurar um bom casamento é uma maneira de você também honrar seus pais. E a gente vê, infelizmente, hoje, boa parte dos jovens, eu creio que aqui na igreja não tenha, mas uma boa parte dos jovens, dos adolescentes, que parece que não dão valor a isso. Passam, por exemplo, a noite toda mexendo no celular e querem passar o dia dormindo. Como você vai... Isso não acontece... Graças a Deus aqui na igreja não tem isso. Mas como é que você vai honrar seus pais desse jeito? Mas, às vezes a mãe está lá, eu não vou nem falar que a Rose tem esse problema lá em casa, a mãe está lá se matando, fazendo as coisas, aí a filha dormindo até 10 horas, meio-dia. Meu pai do céu. Como é que vai honrar? Honre seus pais, amados. Vocês vão ver que só vocês têm a ganhar. Só vocês têm a ganhar. Os pais ganham, mas vocês ganham mais. Amém? Agora, amados, como é que... O que isso tem a ver, né, com família? Eu confesso que eu peguei aqui o esboço e ele acabou logo agora não querendo abrir. Mas o que isso tem a ver com famílias, amados? O que isso tem a ver com igreja, né? Qual é a relação, qual é a semelhança, né? Como eu falei, qual é a semelhança que tem, né, entre a família e a igreja nesse sentido? Primeiro, assim como na família, todos têm obrigações, né? O trabalho é dividido entre pai, mãe e filhos, na igreja também. Deus, ele dividiu o trabalho. Uns ele colocou como pastores, outros colocou outros como profetas, outros como mestres, outros como doutores. Ou seja, tem serviço para todos. Da mesma forma que na família, todos têm que trabalhar, todos têm responsabilidade, todos têm obrigação, na casa do Senhor também. Deus não nos chamou para ficar em banco, nós estamos aí um tempo, mas nós temos que procurar o nosso papel. O que eu devo fazer para o Senhor? O que eu preciso fazer para o Senhor na casa de Deus? Deus te chamou, amados, para cumprir um ministério, e ele precisa ser desenvolvido. Qual é a outra semelhança que tem? É que, assim como de cada um, do pai é exigida uma coisa, da mãe outra, dos filhos também outra, assim também na igreja Deus distribui dons e talentos para serem desenvolvidos. Dons e talentos. Lá em
Vamos ler aqui, mas só para não ficar só na conversa, vamos ler aqui um texto, 1 Coríntios, capítulo 12. Que dons são esses? Primeira Coríntios 12. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, operação de maravilhas, e a outro, profecia, e a outro, o dom de discernir espírito, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Cada uma tem um dom recebido de Deus para ser usado na igreja. Percebam que a igreja é um projeto mais complexo, né? É um projeto mais complexo, mas na essência ela se espelha na família. É por isso que Deus, Ele diz assim, olha, se você não sabe governar a sua casa, ou seja, se você não compreende o sentido de ser família, como é que você vai fazer na casa de Deus? Como é que você vai cumprir o teu papel na casa de Deus? Como é que você vai gerir a casa de Deus? Que é mais complexo. Tem questões espirituais envolvidas. Amém? Então, amados, é de fundamental importância que a gente entenda isso e que a gente, principalmente, passe a executar isso em nossas vidas. Agora, por que valorizar a família, né? Por que o título, valorizar a família? Por que eu devo valorizar a minha família? Primeiro, porque a família, assim como a igreja, são projetos de Deus, seria muito combatida, né? Desde quando ela foi instituída, e agora não é diferente, mas a palavra de Deus fala sobre a questão dos últimos tempos, a questão da apostasia, e dentre aquilo que é colocado como algo de ataque contra a igreja, tem também um ataque contra a família. Em Timóteo, 1 Timóteo, né? Eu acho que é um capítulo a mais. Lemos o capítulo 3, vamos ler o capítulo 4. Diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, olha, está aqui a família aí, ó, e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles de ações de graças. Então, por que valorizar a família, amados? Porque quando a gente valoriza alguma coisa, a gente investe. E quando a gente investe, a gente fortalece. Então, quando diz valorize, dê valor à sua família, não está falando somente ao homem, não. Está falando ao homem, à mulher, aos filhos. Todos têm essa obrigação, ter em mente que eles devem colaborar para o fortalecimento da família. E o segundo ponto é porque Deus se importa com a família, né? Deus a valoriza. Nós temos aqui em Atos 2:17, diz o seguinte: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. É só para os velhos? É só para o líder de casa? Não. É para toda a família, mas é para toda a família. É um fortalecimento de Deus nesses últimos dias.
E é por isso, amados, que nós devemos, sim, dar valor à família. Amém? Essa é a mensagem que eu me propus a trazer aqui. Eu gostaria que a gente fizesse uma oração, e se você estiver próximo de um familiar aí, se você puder se aproximar dele aí, nós vamos orar juntos com famílias. O grupo de louvor também já pode subir. Procure estar próximo de seu filho. Ore junto com sua esposa. Procure quebrar, amados, as barreiras que existem entre famílias, entre filhos, entre pais. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos Te louvar, Senhor, te agradecer, meu Deus, por esta palavra, Pai, que é lâmpada para nossos pés, luz para nossos caminhos, Pai. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, porque nós podemos abrir a Tua palavra, Senhor, refletir nela, tirar proveito para nossas vidas, Pai. Nós sabemos, Deus, que a família, assim como a igreja, são projetos Teus, Senhor, e que o Senhor investe, que o Senhor cuida, que o Senhor guarda esses projetos, Pai. Nós queremos aqui, Pai, como igreja e como família, Senhor, apresentar nossas vidas a Ti, Pai. Apresentar a cada lar, Senhor, que aqui está presente e aqueles que aqui estão representados, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa cada família, Senhor. Use essa palavra, Senhor, para que nós venhamos, Senhor, não só compreendê-la, Senhor, mas cada vez mais pôr em prática, Senhor, para que nossos lares, nossas famílias estejam fortalecidas pelo Senhor, Pai. Ó Deus, ajuda, Pai, aquele homem, Senhor, que está com dificuldade, Senhor, de cumprir o seu papel de provedor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, vem com providência, Senhor, neste lar. Em nome de Jesus, Senhor, ajuda, Senhor, a mulher, Senhor, que tem assumido esse papel no seu lar, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, dê força, Senhor. Ó Deus, abre portas de emprego para aquele que está desempregado, Senhor. Ó Pai, abençoa, Senhor, o comércio, Senhor, a empresa daqueles que têm, Senhor, projetos, que têm empresas, que administram empresas. Abençoa, Senhor, essas empresas. Abre portas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Entra com providência, Senhor, nos lares que estão, Senhor, que porventura os filhos estão brigados com os pais. Ó Pai, cumpre a promessa que diz, Senhor, que o Senhor converteria, Senhor, os corações dos filhos aos corações dos pais. Ó Deus, converta o coração da esposa ao esposo, Pai. Ó Pai, que haja amor, Pai, que haja compreensão, que haja harmonia nos lares, Deus. Aleluia. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, vem, Senhor, com poder, Pai, fortalecendo os lares, fortalecendo as famílias, Senhor, neste lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa a vida de cada um, Pai. Abençoa a vida de cada ouvinte. Abençoa a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor. E fortalece, Senhor, os lares, Senhor. Toma, Senhor, cada jovem. Toma, Senhor, cada adolescente em Tuas mãos, Pai. Toma seus corações. Que eles tenham, Senhor, compreensão, Senhor, do seu papel. Em nome do Senhor Jesus, meu Senhor. E usa, Senhor, de poder, de misericórdia, para que a Tua igreja, Senhor, seja fortalecida, assim como também as famílias, Pai. Porque uma família forte é uma igreja forte. E é uma nação também forte, Pai. Assim, Deus, abençoa nossas vidas, abençoa nossas famílias, abençoa nossa igreja, abençoa nossa nação, Senhor. Nós oramos, Pai, agradecidos por Ti. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. E quem crê nisso, aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Vamos celebrar. Sai do chão, igreja do Senhor. Vamos celebrar o nosso Rei. Pega as tuas mãos e adore ao Senhor, vai. Eu fui comprado, justificado. A minha vida foi paga lá na cruz. O meu passado tá
cruz. O meu passado já tudo pagou, foi apagado pelo meu Jesus. Todo mundo pulando, 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 pulando. 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 Eu fui comprado, justificado. A minha vida foi paga lá na cruz. O meu passado já tudo pagou, foi apagado pelo meu Jesus. Eu fui comprado, justificado. A minha vida foi paga lá na cruz. E o meu passado já tudo pagou, foi apagado pelo meu Jesus. Todo mundo pulando, 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 pulando. 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 Mente, aquele que mente lá do início tentando te acusar. Mas eu resisto na minha fé, Jesus é meu perdão. A graça que anula toda acusação, pois não existe culpa pra quem aperta o botão da reverência, do sangue, da perdição. Pelinhos não quis, mandei os pelos. Eu sei que a confio que eu estou advogado é bom, mas vida nova, o passado apagado. Pensando nisso até entendo a raiva do diabo. Mente, não há condenação pra quem está em Cristo Jesus. Ouça! Os salmos se alegram por tua vida pelo teu perdão. Cante! Pra celebrar Jesus arrancando os pés do chão. Todo mundo pulando, 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 pulando. Presença de Deus. Todo mundo pulando, 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 pulando. Da presença de Deus. Todo mundo pulando, 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 pulando. Todo mundo pulando, 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 pulando. Sacode a poeira, pisa na cabeça do diabo. 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 Todo mundo pulando, 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 pulando. Todo mundo pulando, 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 pulando. Todo mundo pulando, 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 pulando. Todo mundo pulando, pulando, pulando. Todo mundo pulando, 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 pulando. Aleluia! Uma semana de vitórias. Todos vão em paz na graça de Deus. Aleluia!